Fala, nação corintiana, tá no ar mais um episódio do Prorrogação, programa aqui também que faz parte da Arquibancada 1910. Eu sou o Gui Lavras e na minha frente, como sempre, Devanildo. Tudo bem, Gui? Vamos lá? Vamos lá, aqui o Prorrogação é bate-papo rápido, 6, 7 minutinhos no máximo pra gente falar dos assuntos principais da semana. E um dos assuntos principais dessa semana, né, Devanildo, é o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, né? Tá gostando dele? Tem alguma consideração para fazer? Guilherme, assim, num primeiro momento eu estou gostando com base nos resultados, né? Primeiro ponto que eu gostei é a entrevista que ele deu, né? É um cara muito bom. Com essa entrevista. Eu já tinha visto algumas vezes ele no Fortaleza, né? E time causado boa impressão. Mas pouco tempo que ele está no Corinthians, ele mostrou que conhece, né? Se interessa, estuda. É um cara que conhece também do futebol, né? Não é só da parte da gestão. A gente tem uma síndrome, às vezes, de tipo, nossa, vamos perder um jogador, um jogador, o Michael pro Atlético Mineiro. A gente tem que lembrar, por exemplo, por quê? Porque quando o Fabinho Soldado estava lá, ofereceu 3 anos de contrato, falou, não, olha, eu aceitou 2, o Atlético entrou com 3 anos, ele foi tentar negociar, mas ele foi pé no chão. Então eu acho que foi uma negociação acertada. Michael começou a jogar no final do segundo semestre. Verdade, né? Não. O custo-benefício do Michael, né, nessas últimas, se você for analisar, ele ficou muito tempo fora, né? E a gente volta a dizer, né, Devani, você fala com mais propriedade do que eu, é a respeito da paz pro Marcelo Paz trabalhar lá dentro. Né? É importante. Agora, assim, o que a gente fica feliz? Que é um executivo de alto nível, né? Vem mostrando isso. Então, você vê as decisões, ele também foi muito sincero, né? Não vamos fazer grandes investimentos, vamos trabalhar com orçamento. E é isso que a gente quer, né? Precisa vender jogador, precisa vender jogador, né? Precisa vender para fechar a conta. Fica muito evidente que eles estão negociando, né? Tem algum jogador que já deve estar negociando. E a gente fica ciente, né? Eu acho que vai ser o Breno Bidon. Bidon acho que vai acabar sendo vendido. Eu ouvi falar que o Arsenal tá olhando ele com uma lupa. O Arsenal gosta de investir em jogador jovem. Gosta, e o Corinthians tem uma boa relação, né? Teve a questão do Edu, né? Que o Edu foi um alto executivo lá, né? Então tem todo um relacionamento. E você aí que tá assistindo a gente, comenta aí. O que você tá achando do Marcelo Paz aí como executivo de futebol do Corinthians? Agora vamos falar de um outro assunto que é mais polêmico, né? Que é o fundo REAG. Explica pra gente o que é esse fundo, o que está acontecendo. Então, a Arena, né? Quando você teve a Arena, se formou uma sociedade de propósito específico, né? Então, vocacionada só para a questão da Arena, das contas. E aí você cria um fundo, né? Um fundo que é um CNPJ próprio para você poder trabalhar com esse recurso. E como administradora desse fundo está a REAG, né, que é um fundo, e aí o principal, né, gestor desse fundo é um Mansur, que é um palmeirense. Né? Então, ficamos sabendo também agora. Então, não tem muita transparência, né, Guilherme? Isso é importante falar. E aí, o que ocorre com esse fundo? Teve a Operação Carbono, né, a Operação Carbono, que viu, né, vários pontos ilícitos, né, em vez de transações financeiras, aí, que é muito grande, né, envolve até a questão de organizações criminosas, e esse fundo está no meio desse processo. Então, quando você está falando desses fundos, você tem fundos que investem em outros fundos. E esse REAG fazia toda a gestão. Então, o REAG, né, se tem suspeitas sobre ele nessa perspectiva aí dessa Operação Carbono. Então, esse é um ponto. Tem a questão desse executivo. Tem uma outra questão também que apareceu relacionada à Caixa, a que ela orientou que esse fundo que fosse a gestora do fundo do Corinthians. Então é uma coisa, né, bastante complexa. Esse mesmo fundo, REAG, ele está envolvido também com outros times, se eu não me engano, com o próprio Juventus. Tem algumas operações... Da SAF, né? Tem algumas operações relacionadas ao Atlético Mineiro também, que ninguém está falando, mas do Atlético eu acho que é mais grave. Porque aquele rapaz lá, Volcaro, lá do Master, era praticamente o dono lá do fundo Galo. Então se tem muitas coisas obscuras. Então é muito complexo para o Corinthians, né, tá envolvido nisso, ainda mais considerando que é um fundo que é gerenciado por um rapaz, né, um Mansur, que é um cara que é totalmente identificado com o Palmeiras. Sim.
É muito. Você acha que ele vai querer favorecer quem? O Corinthians ou o Palmeiras? Porque ele tinha ambição de ser presidente do Palmeiras. O problema é que o Corinthians, a gente tem parece que é semana a semana, a gente só tem a semana do Natal em paz e o resto é só notícia obscura. Então, porque estamos descobrindo, né, Guilherme? É um ponto que, por exemplo, a gente quando traz a questão do Safiel aqui, os caras falam, mas se o investidor for santista, tem essa preocupação. Mas agora, com o modelo associativo, o cara do fundo Arena, que é o estádio do Corinthians, é palmeirense, ninguém sabe. É muito complicado. Mas, gente, depois vocês olhem aí, comenta também sobre o Fundo Real, o que você acha desse fundo que está administrando a Arena do Corinthians. O cara ser palmeirense, um fundo que está ligado com operações da Polícia Federal, né, que é a Operação Carbono. O Corinthians precisa ser passado a limpo, o Corinthians precisa fazer, e essa a gente está fazendo a nossa função, né, Daveiro? Tá lá, a gente como corintiano quer o Corinthians... A gente quer bem, né? A gente quer o Corinthians bem, só isso. Gente, foi o papo rápido, porque essa prorrogação é coisa rápida, que a gente não gosta. Juiz que dá prorrogação por muito tempo, também é complicado. Então aqui a gente também quer ser rápido, né? Sexta-feira a gente está de volta ao vivo, 21 horas, no Arquibancada 1910, com convidados que a gente vai falar de tudo, futebol, política, clube social, como sempre do Corinthians. Esperamos você lá, né? Vai, Corinthians!